Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo resolveremos a questão número 37 do vestibular da URGS da Federal do Rio Grande do Sul, vestibular do ano de 2019. O que nos diz essa questão? Na circunferência de raio 1, apresentada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco de extremidades A e M mede π sobre 2 radianos, e o arco de extremidades AN mede menos π sobre 3 radianos. Nós queremos saber qual que é a distância entre os pontos M e N. Então, olha só, a gente precisa saber quais são as coordenadas do ponto M e do ponto N. As coordenadas do ponto M são 1, ou melhor, 0 para x e 1 para y. Esse aqui é uma circunferência trigonométrica de raio 1. Então, esta medida aqui do raio da circunferência vale 1. Este ponto ele tem ordenada igual a 1 e abscissa igual a 0. Como que a gente vai fazer para determinar qual que são as coordenadas do ponto N? Ó, o ponto N ele está aqui, e como essa é uma circunferência trigonométrica, para determinarmos os coeficientes, ou as coordenadas do ponto M, basta a gente determinar o cosseno e o seno de menos π sobre 3 radianos, né? Porque esta medida aqui, ó, se a gente projetar o ponto N até o eixo X, esta medida é o cosseno, né? E se a gente projetar o ponto N até o eixo Y, esta medida aqui é o seno. Então, as coordenadas do ponto N são cosseno de menos π sobre 3 e seno de menos π sobre 3. Quanto que é, ó, o cosseno de menos π dividido por 3? O cosseno de menos π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno, de π dividido por 3, né? Porque o cosseno de π sobre 3, ó, o cosseno de 60, o 60 está aqui, o cosseno de 60 é este valor aqui, exatamente esse valor, né? É a projeção desse ponto até o eixo X. E qual que é o cosseno de 60? O cosseno de 60 graus, ou de π sobre 3, é 1 dividido por 2. E agora a gente tem que determinar qual que é o seno de menos π dividido por 3. Né? Para a gente determinar este valor aqui, que vai ser a ordenada do ponto N. Então, o seno de menos π sobre 3, se a gente tentasse calcular o seno de π sobre 3, o seno de π sobre 3, o π sobre 3 ele está aqui, né? Este é dado por este ponto, né? E por este ângulo aqui. O seno de π sobre 3 é a projeção deste ponto no eixo Y. Só que ele é positivo, ó. E vai ser igual ao oposto do seno de menos π sobre 3. Então aqui a gente tem que colocar o sinal de menos. O seno de menos π sobre 3 é menos seno de π sobre 3. E seno de π sobre 3 é o seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 dividido por 2. E agora a gente tem que calcular, a gente agora já sabe quais são as coordenadas do ponto N, né? O ponto N é dado por essas coordenadas aqui, ó. O x dele é 1 sobre 2, que é o cosseno de menos π sobre 3, e o y dele é raiz de 3 dividido por 2. E as coordenadas do ponto M são 0 para x e 1 para y. Calculando a distância entre M e N, teremos o seguinte, ó, a distância entre M e N vai ser a raiz quadrada, né, de 1 sobre 2 menos 0 ao quadrado. Então, 1 sobre 2 menos 0 ao quadrado, mais menos raiz de 3 sobre 2 menos 1 ao quadrado, ó, menos raiz de 3 sobre 2 menos 1 elevado ao quadrado. Daí a gente tira a raiz disso tudo, quanto que vai dar? Vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 2 menos 0 a 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4. Mais, quanto que é menos raiz de 3 sobre 2 menos 1 ao quadrado? Vai ficar exatamente isso aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 1 ao quadrado, né? Por quê? Porque a gente coloca esse menos em evidência, deve ficar menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Mais 1. Só que daí esse menos 1 eleva ao quadrado, fica só 1. Vai sobrar só o raiz de 3 sobre 2 mais 1.
E daí a gente precisa desenvolver essa expressão. Vai ficar assim, ó, vai ficar raiz de 1 sobre 4, né? Raiz de 1 sobre 4, mais o quadrado de raiz de 3 sobre 2, que é 3 quartos, mais 2 vezes este número vezes o 1, né? Ou seja, vai ficar raiz de 3 vezes 1, né? Porque vai ficar 2 vezes o raiz de 3 sobre 2, vai cancelar o 2 com 2, vai ficar só o raiz de 3, né? Vezes 1 que está aqui, mais o quadrado do 1, que é 1. E agora a gente precisa resolver essa expressão, ó. Perceba que a gente pode fazer o seguinte, ó. Este raiz de 3 sobre 2, a gente pode escrever assim, ó. 4 raiz de 3 sobre 4, porque 4 dividido por 4 dá 1. E este 1, aliás, a gente pode escrever assim, ó. 4 dividido por 4. Então, como é que vai ficar a nossa... Agora a gente pode somar, né, os números que estão em cima do denominador. Vai ficar raiz quadrada de 1 mais 3, 4. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 4, raiz de 3, dividido por 4. Né? E agora, quanto que dá isso? Ó? A gente pode simplificar, né? A gente pode escrever assim, ó, raiz quadrada de 8 dividido por 4, mais 4 raiz de 3 dividido por 4, que é igual a quanto? Ó? 8 dividido por 4 dá 2, e 4 dividido por 4 dá 1, vai sobrar só o raiz de 3. Então, a nossa resposta é raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, portanto, letra C. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!